Meus irmãos, a graça e a paz, estamos meditando no nosso devocional Experiências com Deus. É um devocional diário e anual. Se você ainda não comprou o seu livro, físico, nós temos disponível lá na livraria da igreja. E hoje nós estamos no dia 10 de abril e o tema de hoje é: onde está o aguilhão da morte? Aguilhão era um instrumento em que os condutores, de carruagem, daqueles bois antigos, daqueles carros de bois antigos, usavam para poder provocar, o animal ali, o boi, o cavalo, enfim, a ir mais rápido, a puxar, mais rápido aquela carruagem, aquela carroça. Então era um instrumento que afugentava, machucava. Era um instrumento que tinha uma espécie de agulha mesmo na sua ponta, por isso que chamava aguilhão. Então era um instrumento intimidador, que afugentava ali o animal que estava puxando. Então, só para você entender o que é o aguilhão, E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. É por meio do pecado que a morte entrou no mundo, E é por meio do pecado em que o homem ele é afugentado, Que o homem ele é machucado, e o pecado nos leva à morte, A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a boa notícia é que a morte ela já foi vencida. A realidade da ressurreição é a vitória sobre a morte. Então, o texto está aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, que diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Com o passar dos tempos, a morte tem sido nossa inimiga persistente e obstinada. Ninguém, não importa o status social, força ou riqueza, consegue escapar da morte. Assim que nascemos, ela se torna o nosso destino. Mas muitos tentaram, mas ninguém conseguiu um antídoto para a morte. Mas a realidade da ressurreição prova que a morte foi derrotada. Ela não é mais o inimigo invencível, pois Cristo marchou até os portões do inferno e reivindicou a vitória decisiva sobre a morte. Ele a venceu completamente e agora assegura aos seus seguidores que nós também compartilharemos dessa vitória. Os cristãos não precisam ter medo da morte. Cristo foi adiante de nós e nos levará para estar consigo nos céus. A morte nos liberta para experimentar a gloriosa e celestial presença de Deus. Nenhuma doença pode nos derrotar. Nenhum desastre pode nos roubar a vida eterna. A morte pode nos retirar temporariamente daqueles que amamos, mas nos transfere para a presença daquele que nos ama mais. A glória de Deus é a sua presença. A morte, nossa maior inimiga, não é nada mais do que uma passagem que dá aos crentes a condição de viver a glória de Deus. Não permita que o medo da morte impeça que você viva de forma completa e abundante. A morte não pode roubar a vida eterna, que é sua herança, como filho de Deus. Jesus já preparou um lugar para você no céu, que ultrapassa toda a imaginação. A morte será um dia a porta pela qual você ganhará acesso a tudo o que é seu nos céus. Então, o último inimigo é a morte, e ela já foi vencida. Muitos cristãos têm medo da morte. É claro que a morte ela é uma realidade ainda assustadora. Nós não podemos olhar a morte como algo comum, até porque a Bíblia diz que Deus colocou em nós o desejo pela eternidade. Então, de uma certa forma, nós temos uma consciência de eternidade, nós somos eternos, e é por isso que a morte ela não é concebida, ela não é aceita. Mas nós não podemos temer a morte, porque ela já foi vencida. Todos nós morreremos.
os nossos dias nessa terra têm os dias contados. Nós não viveremos a nossa eternidade aqui, nessa terra, nesse plano físico, né, que nós estamos hoje. Nós teremos que passar pela morte. E é isso que a morte é uma passagem. É quando nós deixamos o nosso corpo natural, o nosso corpo que tem um prazo de validade, porque nós estamos envelhecendo, nós estamos adoecendo, nós estamos nos cansando. É aquilo que o apóstolo Paulo diz sobre a corrupção do corpo, né? O nosso corpo ele está se corrompendo no sentido de envelhecer, no sentido de que nós estamos nos desgastando exteriormente. Contudo, o homem interior ele se renova a cada dia. E quando nós morrermos, e todos nós morreremos, o que vai acontecer na verdade é uma transição, é uma passagem. Então a Bíblia diz que nós ressuscitaremos. Jesus foi o primeiro, ele ressuscitou, e Jesus ele é o primogênito. Então todos aqueles que creem em Deus, que entregaram a vida a Jesus, aqueles que creem na ressurreição, um dia, quando eles morrerem, eles também passarão por essa transição. Nós seremos ressuscitados com Cristo. E a Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado. E agora nós vamos entrar numa nova dimensão. A Bíblia diz que nós seremos como os anjos. A Bíblia diz que nós estaremos diante dele, andaremos na sua luz, assim como Jesus o veremos. Ou seja, nós seremos seres espirituais num corpo glorificado. Sim, você ainda terá um corpo, mas ele será glorificado. E essa é a realidade da eternidade. Mas para viver, acessar essa realidade da eternidade, será preciso passar pela morte, que nada mais é do que essa transição, do que essa passagem. É claro que nós não sabemos lidar com a morte. Nós deixamos, né, que a saudade, o fato de nunca mais vermos essa pessoa que faleceu, que morreu aqui na Terra, ainda nos perturba, ainda gera muita tristeza, né? Até mesmo a gente não quer sofrer, a gente entende que nós morreremos, mas a gente sempre ora, Deus, eu pelo menos eu oro, né, Senhor, que não seja uma morte dolorida, uma morte com sofrimento, né? Porque ninguém quer sofrer, então a morte ela traz essa ideia de sofrimento, né? De dor, né? De agonia, mas o fato é que ela já foi vencida. Esse último inimigo que assusta, ele já foi vencido por Jesus Cristo, e nós precisamos crer na realidade da ressurreição. Amém? Que esta palavra possa trazer paz ao seu coração, você que perdeu um ente querido recentemente, você que está enlutado, ou você que já faz um tempo perdeu algum ente querido. Então que você possa sentir paz. Um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade, glorificados, e nós viveremos para sempre, porque nós somos eternos, nós fomos criados para a eternidade. Que Deus abençoe o seu dia.